15, versículos 16, diz assim: e os soldados o levaram dentro a sala, que é
a da audiência e convocaram toda a corte. Bem, o tema dessa mensagem de hoje é Jesus no banco dos réus. Ok? Jesus no banco dos réus. Dentro deste texto bíblico, eu quero destacar aqui 4. É uma palavra que não é muito usual, acredito que vocês, ou a maioria, tá, não saibam o significado. Eu vou estar falando aqui sobre os 4 pretórios, ok? Ou tribunais, ok? 4 tribunais. A gente fala às vezes pretório, fica um pouco mais bonito, né? Mudar, falar uma palavra diferente, tá? Mas os 4 pretórios. Então, dentro deste texto bíblico, nós encontramos, ok? Os 4 tribunais, 4 pretórios. Bem, quais são os 4 tribunais? Quais são os 4 pretórios que nós encontramos aqui no Novo Testamento? Vejam que o texto bíblico que nós lemos fala a respeito de uma audiência que Jesus Cristo estava enfrentando. Jesus, ele era aqui o réu, por isso que eu disse Jesus no banco dos réus. E até porque ele passou por 4 pretórios, 4 tribunais, 4 julgamentos. Então, realmente, não estou inventando aqui, Jesus no banco dos réus, literalmente. Ele foi colocado no banco dos réus, como malfeitor. Ele estava ali sendo acusado injustamente. Injustamente foi culpado, foi julgado de uma forma parcial. Foi julgado às pressas, durante a noite, porque queriam a morte. Não, eles não queriam apenas o julgamento de prisão perpétua para Jesus. Eles queriam a morte, ok? Pena capital para Jesus. E o primeiro pretório que ele enfrentou foi o Sinédrio. O que era o Sinédrio na época? O que é o Sinédrio na Bíblia? O Sinédrio, a palavra Sinédrio quer dizer assembleia. O Sinédrio era um local que na época era a Suprema Corte. Era a Suprema Corte da época. Hoje no Brasil, qual é a Suprema Corte? O STF. Então o Sinédrio não seria o STF, tá? Por quê? Para os judeus, sim. Para os judeus seria o STF, o Supremo Tribunal Superior. Porém, não se tornava realmente uma Suprema Corte geral, porque o Sinédrio era o comando, era a casa maior, era a corte maior para os judeus. Para os judeus, não valia para os gentios, ok? Por isso estou dizendo que é diferente. Quando um judeu pecava, quando um judeu fazia algo errado, ele era julgado pelo Sinédrio, a lei judaica. Pela lei judaica, composta de 71 membros. 71 membros. O judeu pecava, o judeu errava, alguma coisa que ele fazia, ele tinha que passar pela Suprema Corte Judaica. Sinédrio, tá bom vocês entenderem? Quando leem Sinédrio na Bíblia, o que é Sinédrio? Sinédrio é a Suprema Corte Judaica. Não julgava o gentio, romano, grego, outras nacionalidades. Era para os judeus,
e seguia aquela linha mosaica. Então Jesus, sendo um judeu, o primeiro pretório que ele enfrenta, o primeiro banco que ele enfrenta é o do Sinédrio. Ele é levado para o Sinédrio. E no Sinédrio era dividido em três classes. Saduceus, fariseus e os anciãos. Ok? Essas três classes eram que se reuniam, julgavam, davam parecer a respeito do réu. Então, quando Jesus enfrentou ali o Sinédrio, ele está diante ali dessas três cúpulas: saduceus, fariseus e anciãos. Ele estava enfrentando essas três cúpulas dentro do Sinédrio, a corte suprema, a corte maior. Ele estava sendo julgado. Quem eram os saduceus? Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram os aristocratas da época. Eram as pessoas com grande influência. Os sacerdotes, sumo sacerdote Caifás era o sumo sacerdote, era o presidente do Sinédrio. Na época era Caifás. Então eram os aristocratas. Era essa cúpula de saduceus que comandavam. A maioria dos sumos sacerdotes eram formados de saduceus. Ok? Poderia explicar mais para vocês a respeito de saduceus, mas eu acredito que já deu para entender, né, a respeito do Sinédrio. A outra cúpula formada pelos fariseus. Então, os saduceus eram os sacerdotes, o sacerdote era o presidente que batia o martelo. Qual era o papel dos fariseus? Os fariseus eram, na época, quando você lê, os escribas. Ok? Eram os escribas. Os fariseus eram uma categoria de pessoas que eram as pessoas mais doutas, mais inteligentes da época. Era formada essa cúpula pelos fariseus. Então todas as pessoas doutas, as pessoas mais capazes, inteligentes, sábias, faziam parte desse grupo. Era o grupo dos fariseus. Aí nós lembramos do professor de Paulo, e nós, quando queremos honrar o nosso líder, nós falamos assim: eu fui formado, eu fui moldado aos pés de Gamaliel. Lembram? Que era o professor de Paulo, que era da cúpula dos fariseus. Muito inteligente, muito inteligente. Então, os fariseus eram os que escreviam, vamos dizer, eram os que ditavam a lei, faziam leis. Então os saduceus respeitavam muito os fariseus, porque eram eles que ditavam as leis, que formavam as leis, conheciam muito bem, profundamente a lei. Então passava pela categoria dos fariseus. O terceiro grupo que formava o Sinédrio eram os anciãos, que a Bíblia fala. Os anciãos eram um grupo de pessoas leigas. Odiavam Jesus, detestavam Jesus, enciumados pelos milagres que Jesus fazia, por tudo que Jesus fazia. E Jesus, ele batia de frente com a lei daqueles homens. Jesus, em algumas ocasiões, os chamou de filhos do diabo, e isso envinagrava mais ainda os seus olhos por Jesus, o ódio por Jesus. Imagina aqueles homens inteligentes, era a cúpula da sociedade.
homens doutos. Primeiro, Jesus ele vem, ele forma a sua equipe para evangelizar o mundo, e ele não escolhe nenhum do Sinédrio, não escolhe nenhum do Sinédrio, contrariando a lógica da sociedade da época e de hoje, porque eu tenho certeza que qualquer um hoje que pretenda montar, seja em qualquer área, ou espiritual ou não espiritual, uma equipe para desenvolver um trabalho, ele vai buscar sempre os melhores. Os melhores. Dentro da igreja, se precisar de uma equipe para fazer um trabalho, sempre vamos buscar os melhores. Sempre os melhores. Se é lá no seu trabalho e você precisa de uma equipe para construir alguma coisa, você vai buscar sempre os melhores. Você não vai pegar qualquer um, não. Você vai pegar os melhores. Pessoas diplomados. Jesus não estava olhando por este ângulo. A ótica que ele olhava era diferente. Lá está o Sinédrio. Era a primeira coisa que ele deveria fazer. Vai para o Sinédrio, pega alguns fariseus, alguns saduceus, são a nata da sociedade. A nata da sociedade. Jesus não fez isso. Jesus foi na beira do rio, lá na beira do rio, chamou alguns pescadores, homens brutos, ignorantes, e preparou-os, porque Jesus sondava o coração, a alma daqueles homens. Jesus sabia que aqueles homens preparados, jamais o abandonariam. Jesus sabia que aqueles homens dariam a vida por ele, enquanto os saduceus e fariseus se levantariam para tentar matá-lo. É muito mais fácil trabalhar com quem não sabe do que com quem sabe, ou preparar. Tente montar uma equipe. Você vai tentar buscar os melhores, mas esses melhores vai te dar muita dor de cabeça, porque você vai ensinar algo, ele vai, às vezes não vai aceitar, porque ele acha que sabe mais do que você. Você vai falar algo para ele, ele vai olhar e dizer, não está legal, não é isso, porque ele acha que sabe mais. E Jesus sabia, porque ele sondava o coração humano, e isso sucederia com os doutos do Sinédrio. Mas isso não aconteceu com os discípulos, porque eram homens que não sabiam. Jesus os ensinou. Nas falhas que eles cometeram, foram falhas tentando poupar Jesus do sofrimento, mas eles acreditavam, estavam ali com Jesus, estavam com Jesus. Você faz uma equipe de pessoas que já sabem, essas pessoas será difícil de liderá-las. Você busca uma equipe de neófitos, de leigos, essa equipe vai acatar tudo que você passar, tudo. Faça isso, faça, não é assim, ok. E às vezes não precisa nem você falar. Essa pessoa ele vai fazer, vai dizer, está certo ou está errado. Tenha humildade. Enquanto que os do Sinédrio não terão a humildade de dizer assim, eu fiz errado, eu fiz certo. Ele vai dizer que ele fez certo. Se você dizer que está errado, ele diz, não está errado. Então Jesus trabalhou com homens simples, ignorantes, mas esses homens se tornaram capazes, poderosos em palavras, morreram por ele, não tinham medo de enfrentar ninguém, não tinham medo da morte. Aí Jesus está diante deste Sinédrio, sendo julgado. Homens religiosos, a religiosidade estava aqui querendo matar Jesus. Um ambiente, um local que prezavam pela lei, que acreditavam na lei, que acreditavam em Deus, que pregavam Deus, a lei de Moisés. E quando o Filho de Deus se depara diante deles falando, eles não acreditam. A capacidade daqueles homens de acreditar que Jesus era o Filho de Deus
termo. Jesus foi julgado dentro da igreja. Jesus foi condenado dentro da igreja, o sinédrio, homens, sacerdotes que estavam ali, homens que cuidavam da lei. E quando eu digo lei, não era lei gentílica, era a lei judaica, era a Bíblia, Torá, a lei de Moisés. Como que pode esse povo tão crente, tão religioso, falando do amor de Deus, aí quando o Deus que eles pregam comparece diante deles, eles não acreditam e querem matar o Deus que eles pregam? Eu falo de um Deus, mas eu não creio no Deus que eu falo, eu quero matá-lo. Ao mesmo tempo que eu quero que você acredite nesse Deus, eu não acredito, porque quando esse Deus comparece diante de mim, eu quero puni-lo, condená-lo, matá-lo. Este foi o primeiro pretório. O segundo pretório foi o tribunal de Pilatos. Lembram-se? Observa que era assim que funcionava. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente de geografia para vocês. Israel na época, e até hoje, mas na época Israel tinha lá a Galileia, ok? A Galileia e a Judeia, certo? Então aqui estava, estou colocando para cima porque era norte, lá estava a Galileia, e aqui embaixo estava, e ainda, né, a Judeia, reino sul, reino norte. Em cada um desses reinos, ou Judeia e Galileia, existia um governador. Aqui na Judeia, reino sul, o governador da época se chamava Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Na Galileia, o reino do norte, estava um outro governador que se chamava Herodes. Herodes, para você não se confundir, não era o Herodes o Grande. Herodes o Grande era o pai desse Herodes, que era o Herodes Antipas. O Herodes o Grande foi o governador quando Jesus nasceu. Agora, quando Jesus estava sendo julgado, era o Herodes o filho. Ok? Então, para você entender, ele estava sendo julgado por quê? Por Pilatos. Por que por Pilatos? Porque Jesus estava na Judeia. Jesus estava em Jerusalém. E o governador de Jerusalém era Pilatos. Então Pilatos é que tinha que dar a sentença. Pilatos que tinha que dar o veredito. Então antes de Pilatos condenar, ele tinha que passar pelo sinédrio. Por quê? Porque ele era judeu. Então, sendo judeu, primeiro o sinédrio. O sinédrio, ele podia condenar, mas ele não podia dar pena capital sem a autorização de Pilatos. No caso Judeia, e no caso Galileia, o outro governador. Então nós observamos aqui, que o sinédrio só não puniu de morte já a Jesus porque não podia, não tinha poder para isso. Caifás não tinha esse poder para matar Jesus. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, levaram Jesus para Pilatos e disseram: aqui está esse falso Cristo. Em outras palavras, já foi condenado já lá no sinédrio, mas nós não podemos matar, apenas estamos trazendo para que o Senhor permita que ele seja morto, porque eles queriam a morte, mas eles precisavam do aval do governador Pilatos. E aí Pilatos estava ali diante de Jesus, fez algumas perguntas, e Pilatos chegou à conclusão que Jesus era inocente. Olha só, enquanto os sacerdotes culpavam Jesus, Pilatos, um gentil, inocentou Jesus. Pilatos acreditava mais na inocência de Jesus do que aquele povo.
Irmãos, tem muita coisa nas entrelinhas que nós podemos entender. Tem muita gente, às vezes, que não faz parte do nosso grupo, que às vezes acredita mais em Jesus do que nós. Pilatos, ele acreditava muito mais na inocência de Jesus do que os próprios sacerdotes, do que os próprios irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, lembra lá daquele texto: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Os judeus eram o povo de Jesus, e não o próprio povo queria matar Jesus, enquanto o Pilatos, que não era, queria absolver Jesus. Quantas vezes que nós, entre irmãos, um quer furar o olho do outro, né? E as pessoas de fora têm mais misericórdia do que às vezes o irmão. Não é assim? Às vezes um de fora tem mais misericórdia do que o irmão, porque o irmão às vezes por ciúme quer furar o olho do outro, quer azedar o olho do outro com vinagre. Aí Jesus chega diante de Pilatos, e Pilatos já tinha sido alertado já pela esposa: não condena, tive um sonho, e esse sonho foi horrível, porque esse homem é inocente. E Pilatos, medroso Pilatos, pega e diz assim o seguinte: aí ele sabe, ele ouve alguém dizer assim: Jesus, o Galileu, Nazareno. Opa, como que é que vocês disseram? Sim, ele é de Nazaré, ele é um Galileu. Então eu não posso condenar ele, porque aí já não é mais do meu governo. E Pilatos disse: vou mandar ele para Galileia, que seja julgado na Galileia por Herodes. Herodes é o governador da Galileia, ele que tem que julgar. Um jogando para o outro, e lá os sacerdotes atrás, infernizando. E vão lá na Galileia, e Jesus diante de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes ficou feliz quando Jesus chegou, porque ele tinha curiosidade, ele tinha vontade de conhecer quem era Jesus. Então quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele ficou feliz em conhecer Jesus. Mas não se alegre pensando que ele ficou feliz porque ele amava Jesus ou queria poupar Jesus. Não, ele estava alegre porque ele ouviu falar da fama de Jesus, da popularidade de Jesus. Então ele tinha curiosidade de conhecer, porque ele queria presenciar Jesus realizando algum milagre. Ele achava que Jesus ia fazer algum milagre ali diante dele. E Jesus não respondeu uma pergunta de Herodes. Jesus entrou calado e saiu calado. Herodes formulava perguntas, Jesus não respondia. Herodes falava alguma coisa, Jesus não respondia. Falava e Jesus não respondia. Não respondeu Herodes. Herodes fica bravo junto com os príncipes dele, vestem Jesus com manto real, um manto real de púrpura, coloca em Jesus, veste ele como rei, zombando de Jesus, e despacha ele para Pilatos. Diz: não, que vá para Pilatos mesmo, ele é até lá, eu não vou julgar esse homem não, vai para lá. Sabe o que Pilatos ensina? Sabe o que Herodes ensina para a gente? Herodes ensina aquelas pessoas que até reconhecem que Jesus é rei, vestem Jesus de rei, mas zombam de Jesus. Coloca a roupa real em Jesus, mas não reconhece o seu poder, o seu poderio, e não tem coragem de absorver Jesus. Leva Jesus para Pilatos novamente. Jesus volta para Pilatos, chega lá, e Pilatos diz assim: mas pessoal, esse homem é inocente, não, mata ele. Olha, é o seguinte, como é Páscoa, nós temos costume de soltar alguém, achando que dizer: solta então Jesus. Ele diz: não, solta Barrabás. Solta Barrabás e mata Jesus. E a Bíblia diz que Pilatos manda açoitar Jesus e libera Jesus nas mãos dos homens e diz: faça o que vocês quiserem com ele, porque eu lavo as minhas mãos, estou livre do sangue desse justo. Lava as mãos. Pilatos é o tipo daquela pessoa que ele sabe que Jesus é inocente, ele reconhece a inocência de Jesus, ele reconhece que Jesus, ele é Deus, que ele é o Cristo,
mas não faz nada. Não faz nada. Quantas vezes nós encontramos pessoas com as características de Pilatos? Ele reconhece a inocência de Jesus, ele acredita que Jesus é Jesus, ele acredita que Jesus é poderoso, mas vive lavando a mão, ele não quer fazer nada. Não, eu não vou fazer nada, não vou tomar partido, eu não quero tomar partido. Quantas vezes nós temos autoridade? Pilatos tinha autoridade para absolver Jesus e não fez. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos deu autoridade, eis que vos dou autoridade, vos dou poder. Nós temos poder, nós sabemos o que Jesus pode fazer, nós sabemos quem é Jesus, mas não fazemos nada por Ele. Estamos lavando a mão constantemente. Constantemente, o Senhor nos salvou, o Senhor nos revestiu de autoridade e nós não fazemos nada para o Senhor. Todos os dias nós levantamos e lavamos as mãos. Lavamos as mãos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que Jesus merece a minha atenção. Eu sei que eu preciso brigar por Jesus, eu preciso defender Jesus, mas eu não vou fazer porque senão eu vou ficar mal com o povo. Quantas pessoas que Deus lhe deu autoridade, quantas pessoas que Jesus lhe revestiu de poder, mas não faz nada para Ele, nada para Ele. Pessoas que estão vendo as pessoas ridicularizarem o nome de Cristo, pessoas que estão, que têm autoridade, que estão dentro da igreja, que sabem o que tem que fazer, que vê o que estão fazendo com a popularidade de Jesus e não faz nada. Ele lava a mão achando que ele é inocente. Tem muitos que acham que lavando a mão, ele não será responsabilizado. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos, Deus nos deu autoridade e nós precisamos usar essa autoridade em prol de Jesus Cristo. Recebemos autoridade, nós precisamos fazer algo por Jesus, defender Jesus, trabalhar para Jesus, porque os dias são curtos, e nós precisamos fazer algo para Jesus. Não adianta chegar e dizer: Senhor, eu lavei a mão, o Senhor viu que eu disse que o Senhor era inocente, mas o povo não quis me ouvir. Aproximadamente 1.600 quilômetros, aquele africano veio no dia da Páscoa, e quando ele chega em Jerusalém, no dia da Páscoa, todo feliz, para participar da Páscoa, se depara com aquela multidão, e aquele homem que ele não conhecia, arrastando uma cruz no ombro, e um soldado, e a forma que o soldado queria dizer para alguém ajudar, era colocando a lâmina da espada no ombro. Quando ele colocava a lâmina da espada no ombro, queria dizer assim: ó, tem uma missão para você, ajuda este homem aí a carregar a cruz. E aquele homem já chega na cidade, abraça Jesus com a cruz e o ajuda a ir até o Gólgota. Não sabia ele o que lhe esperava em Jerusalém. E depois nós lemos no livro de Paulo, nós lemos a respeito de dois irmãos, um que se chamava Rufo, outro que se chamava Alexandre, e eram filhos de Cirineu, de Simão Cirineu. Aí Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve e diz assim: a mãe de Rufo, filho de Simão Cirineu, também a minha mãe. Irmãos, não temos tempo, mas entenda o plano de Deus. Aquele homem que foi para participar de uma Páscoa, ele conhece Jesus, e com certeza aquilo tocou a sua alma, e ele voltou para Cirene, evangelizou a sua família, porque os seus filhos eram discípulos de Paulo. E há alguns teólogos ainda que dizem que Simão Cirineu com certeza foi pastor da Antioquia. Tudo isso naquela caminhada com a cruz, abraçado com Jesus até o Gólgota, de roupa branca. Simão Cirineu, porque tinha que ser de roupa branca, não podia ter mancha para participar do cerimonial dentro da igreja, da sinagoga. Agora o soldado manda ele abraçar aquele homem todo cheio de sangue, e quando ele deixa Jesus, a roupa dele estava toda ensanguentada. O que agora? Eles não vão me deixar entrar.
Mas isso acontecia quando estava lá. A Bíblia diz que eles matavam lá o animal e davam 7 giros em sentido horário, tá? Girava 7 vezes, partindo o sangue, pegava um isopo, uma esponja, embebedava aquela esponja e jogava nas pessoas para que o sangue ficasse na roupa daquelas pessoas. Simão Sirineu estava preparado com a roupa branca para receber o sangue daquele animal, e não sabia ele que o sangue do Cordeiro de Deus o manchou todo pela via dolorosa. E ele volta para casa com o sangue de Jesus na sua roupa, evangeliza a sua família, e lá estavam agora os ajudantes de Paulo, seus 2 filhos, Alexandre e Rufo. Que homem, que oportunidade que ele teve! Todos o condenaram, e Simão teve essa oportunidade de caminhar com Jesus pelo Gólgota. Vamos nos colocar em pé, por favor? Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero orar. Você que quer que a sua roupa seja salpicada pelo sangue do Cordeiro nessa noite, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que quer caminhar com Jesus pelo Gólgota, abraçado com Jesus, levando a cruz de Jesus, e dizer: Jesus, eu quero levar a sua cruz e jamais deixá-la. Vem aqui, eu quero orar com você nessa noite. Quero orar com você nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está aqui em nosso meio. Ele foi condenado, 4 vezes condenado, mas foi morto, ressuscitou, e aqui nós estamos. Veio para os seus o desprezaram, mas a todos quanto o receber, lhe é dado o direito de se tornar filho de Deus. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente nessa noite. Abrace a cruz do Senhor. Abrace a cruz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir nessa noite, porque tem muita gente que gosta da igreja de outro estilo, mas eu te contei um pouquinho da trajetória do Deus que nós servimos. E é importante que você saiba o que Ele passou, o que Ele sofreu, para que quando pensarmos em murmurar, possamos lembrar que o Senhor que servimos, Ele não reclamou. Ele não reclamou, e tudo isso Ele fez por mim e por você. Eu quero orar nessa noite por você. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração amargurado. Eu quero orar por você. Se houver alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador, eu quero que você venha aqui à frente. Se houver alguém aqui nessa noite que quer reconciliar-se com Jesus, que deixou a cruz, mas quer abraçar a cruz de novo, eu quero que você nessa noite levante a sua mão. Nós vamos orar com você nessa noite. Eu quero que você coloque a sua dor diante do Senhor, as suas necessidades diante do Senhor, porque Ele está aqui. O Senhor está aqui presente nessa noite. Ele não está mais no banco dos réus, Ele está sentado num trono de glória. Ele não tem mais uma coroa de espinho, mas Ele tem agora sobre a sua cabeça uma coroa de glória. Ele é o Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Senhor que nós servimos, meus irmãos. Este é o melhor lugar aonde alguém possa vir, é a igreja, adorar, buscar, aprender a palavra do Senhor, estar na presença do Senhor. Este é um lugar glorioso, aonde nos alegramos, principalmente numa noite como essa, aonde ceiamos com Ele. Ceiamos. Que oportunidade tão nobre para nós estarmos na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro por todos e por mim mesmo. Eu peço por todos e por mim mesmo, que as tuas misericórdias, que as suas misericórdias, que as suas mãos poderosas nos alcancem nesta noite. Toca as nossas vidas, Senhor. Toca as nossas vidas nessa noite.
e eu te peço, Senhor, supre aquilo que o teu filho necessita. Liberta ele dessa amargura, liberta ele dessa dor, liberta, Senhor, ele dessa ansiedade. Abre as portas para o teu filho, Senhor, que vem lutando e ele necessita de um milagre. Abre nesta noite as portas dos milagres na vida deste teu filho. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja nessa nação possa continuar caminhando como vem caminhando até o presente momento, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa igreja seja um marco na história dessa nação. Nos ajuda, meu Deus, a estarmos cada dia mais unidos, vivemos em unidade. Que a tua palavra seja propagada, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam salvas pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Aquele que está enfermo aqui nessa noite, eu oro que o Senhor cure, que o Senhor realize um milagre. Eu oro em favor deste teu filho que está lutando financeiramente. Abre as portas financeiras. Abre as portas, Senhor, da imigração. Que o mundo espiritual da maldade não impeça, Senhor, o milagre na vida deste teu filho. Abre as portas para ele, Senhor. Abençoa ele nessa nação de uma forma tremenda. Abençoa os teus filhos, Senhor, espiritualmente, financeiramente, porque o melhor dessa terra é para os teus filhos. Então abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa com saúde, com a bênção espiritual, com a bênção material. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Te louvamos, Senhor. E nos ajuda, ó Deus, a usarmos a autoridade que o Senhor nos deu. Que não venhamos lavar as nossas mãos como Pilatos, mas que possamos usar a autoridade que o Senhor tem nos dado para fazer a diferença nessa nação. Em nome de Jesus, é nossa nação nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.